Né? Que coisa... Né? Como que você pode gostar de uma coisa que te traz tanto desconforto? Uma das coisas é essa, né? Você conseguir visualizar o que é a sua recompensa e resistir a esse desconforto, porque você tem um androgênio jogando sua beta-endorfina para fazer com que o seu sistema nervoso central sinta que aquilo é tolerável. Finalmente, a inflamação. A inflamação como forma de resposta do nosso organismo, e que muitas vezes nós usamos a inflamação como se fosse uma resposta de proteção ao organismo, e na verdade não é. Na verdade, a inflamação é uma prontidão, tanto para defesa, mas muitas vezes para fazer uma coisa que nos prejudica, que é o feed forward, que é uma forma de feedback, né, que faz com que a gente tenha a depressão da nossa capacidade vital. Um exemplo para vocês, que é o feed forward. Né? Primeiro, de onde vem feed forward? Né? Vem das 3 adaptações agudas que a gente pode fazer a uma informação ambiental. A gente pode usar o termo de Seeley, de 1960, e falar que é uma agressão, mas eu prefiro falar de uma modificação de uma informação ambiental. Então, o ambiente, ele atua sobre o indivíduo e ele responde como? Ele responde através, por exemplo, de inflamação. Esse estado de prontidão, ele precisa ser ajustado. E ele é ajustado e ele responde de 3 formas agudas. Feedback positivo, ou seja, eu dou, por exemplo, androgênio e o corpo ele aumenta a quantidade de receptor androgênico. Isso é uma forma de feedback positivo. Feedback negativo, eu dou um excesso de androgênio e aí o corpo responde como? Diminuindo a quantidade de receptor androgênico. E finalmente, vamos supor que você tem um paciente que sofreu uma grave lesão e ele está numa perda de sangue, né, muito violenta. O que vai acontecer? A pressão arterial dele vai cair, os baroreceptores vão fazer o quê? Vão mandar a seguinte mensagem para o coração: aumente frequência e aumente força de contração. Isso quer dizer que, como o corpo ele não sabe que esse organismo está perdendo sangue, ele só percebe uma queda da pressão, ele faz um feed forward, ele faz com que o nosso corpo ele aumente a frequência cardíaca e inotropismo, nos matando mais rápido, portanto. Essas são as 3 formas que a gente conhece e que a gente trabalha nas respostas agudas ao que são as modificações do ambiente. E é importante que vocês entendam que as 3 coisas aconteçam no exercício físico e na alimentação. As 3 coisas. E muitos desses sistemas, eles têm tempos diferentes de resposta. E essa é a grande dificuldade de todos que estudam exercício e nutrição, que procuram modificação física a partir de técnicas de dieta e de treinamento. Quais são os tempos de cada sistema que nós citamos e como que eles se relacionam entre si para que você tenha, por exemplo, uma harmonia que faça com que você obtenha desempenho. Finalmente, a gente fala do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele é... talvez não só a base daquilo que nós trabalhamos, mas ele é o que nós queremos modificar. Porque o que você quer modificar quando você fala, eu vou mudar o meu físico, eu vou mudar meu estilo de vida? Você quer mudar o que é a sua percepção de satisfação, sua qualidade de vida, o quanto você tem de... Você quer mudar o quanto você tem de recompensa no dia a dia. Por isso você procura uma forma melhor, por isso você procura uma capacidade física maior. E essas coisas se relacionam com o sistema nervoso central, porque é ele que permite que também todas essas modificações aconteçam. E justamente, ele permite porque a nossa volição, a nossa iniciativa, a nossa capacidade de resiliência, ela mora no sistema nervoso central. E todas essas variáveis que eu coloquei para vocês, pelo menos essas 6, elas interferem na 7ª, que é o sistema nervoso central. Não há nada no nosso organismo que fuja do crivo do sistema nervoso central. E o exercício não é diferente disso. A resistência insulínica, por exemplo, ela modula o nosso sistema nervoso central à medida que ela modifica o nosso processo de fome e saciedade. Imagina o seguinte, como você não consegue fazer com que entre glicose na célula, essa célula ela percebe uma falta de energia. Se você faz isso numa célula muscular, o músculo perde capacidade de trabalho físico. Agora, se você faz isso numa célula cerebral, o que acontece com essa célula cerebral? Ela te dá, dependendo da localização dela, sensação de fome. Então a sensação de fome, ela vem da resistência insulina. E eu aproveito aqui para falar com vocês de algo que foi aprendido intuitivamente de forma muito errada ao longo do tempo, que é a insulina da fome. E por que a gente aprendeu isso de forma errada? Porque nós começamos a observar os pacientes com diabetes e percebíamos que eles usavam insulina, tinham fome, comiam mais, tinham mais fome, usavam mais insulina para compensar o que era o aumento de glicose que acontecia, de glicemia que acontecia, que eles consumiam mais calorias. Gerando um modo contínuo, onde esse paciente, ele comia, tinha fome, usava insulina, tinha mais fome, comia mais, usava mais insulina, fazendo com que cada um de nós acreditasse que o problema era a insulina. O problema não é a insulina é a solução do problema. A insulina no nosso sistema nervoso central, ela sinaliza saciedade. Porém, um paciente que tem diabetes, toda vez que ele usa insulina, ele tende a aumentar a resistência periférica à insulina dele momentaneamente. E isso faz com que ele tenha fome, isso faz com que ele coma mais, isso faz com que a resistência à insulina aumente mais ainda, e ele precisa usar mais insulina, e as quantidades, e o paciente ele vai se dessensibilizando de insulina, até que chega uma hora que ele precisa usar uma quantia, por exemplo, de insulina rápida, uma Lispro, que seja completamente diferente do que ele está acostumado a utilizar quando ele faz a dieta dele de contagem de carboidrato. Função adipositária. A resistência periférica à insulina também atinge a função adipositária. Imagine que numa resistência à insulina tem insulina sobrando. Se essa insulina está sobrando, o que vai acontecer de importante para o adipócito? Vai ser aumentada o que é a função de uma enzima chamada lipase lipoproteica. Isso quer dizer que mais energia vai ser carregada para dentro da célula. E quando você tem um aumento da função de lipase